Boa noite. Eu não preparei nada. Quem preparou foi o Senhor, né? Que vocês já estão preparados diante da renovação, diante da promessa do Espírito Santo. Então, nós vamos refletir um pouquinho. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, de 1 a 13. Atos dos Apóstolos. Amém? Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhe então uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Palavra do Senhor. Não vou ler todo, porque os professores aí já conhecem a letra, não é? Já conhecem a palavra. Então, nós estamos nessa vivência do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele nos prepara para agir. Ele nos prepara para ser cristãos, para anunciar e dar testemunho. Mas a palavra de Deus, antes de chegar no Pentecoste, teve toda uma caminhada, não teve? A primeira coisa para acontecer o Pentecoste foi a ressurreição. Sem ressurreição tem Pentecoste, gente? Não tem, tem que ter a ressurreição. Jesus na cruz ressuscitou. A primeira coisa, crer na ressurreição é o primeiro passo. O Pentecostes acontece na minha vida, na vida de cada um, quando nós acreditamos na ressurreição. Mas ainda, depois da ressurreição, o segundo passo, a promessa, Deus faz uma promessa de mandar o Paráclito. Jesus ressuscita e ele promete o Paráclito. Quando chega a ascensão, assim eles reunidos, os apóstolos, eles ficaram com medo. Eles ficaram com medo. Por que eles ficaram com medo? Por quê? Porque aquele que estava vivo no meio de nós, ele partiu, mataram a Jesus. E agora? E os apóstolos ficaram, com medo. Porque quem ia defender? Eles não estavam ainda entendendo, irmão, o mistério de Cristo. E daí Jesus começa a aparecer para eles, Começa a aparecer. A gente viu lá nos discípulos de Emaús também, Quando ardia o coração deles, Mas é o mestre que ensinou, é o mestre que pregou, é o mestre que falou que ia morrer, ia matar o Filho de Deus, mas ele ia ressuscitar. Para chegar lá ainda, aí o que acontece? Eles só eram 11 apóstolos, eram 12, mas com Judas. Judas traiu Jesus, ficaram 11. Para acontecer no cenáculo os 12 apóstolos com Maria, tinha que ter uma eleição para eleger alguém da comunidade. Eu lembrei de Fábio, Para eleger uma pessoa na comunidade, para que tenha o mesmo objetivo, para que anuncie Cristo ressuscitado, para que o Pentecoste possa acontecer. Eu também fiquei meditando, irmão, na preparação que nós tivemos antes do avivamento. Todo mundo se preparou, não é verdade? Para receber essa nova mensagem. E daí o que acontece? Eles entram em oração, pessoas fervorosas,
pessoas que seguem o Mestre, pessoas que acreditam. E agora vamos torcer para no meio deles escolher um, que foi o Matias, São Matias. Agora sim, São Matias entrou no colégio dos apóstolos. Completou os 12, mas não parou por aí, parou? Não. Com essa, Jesus aparecendo a eles, mesmo assim, mas quando foi na vinda do Espírito Santo, eles estavam aonde? Reunidos, né? No lugar, e de repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam sentados. Apareceu uma espécie de língua de fogo, que se repetiam e pousaram sobre cada um deles. Ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar a língua conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Não era todo mundo que falava em língua. Não era. Tinha que ter essa vida de oração constante e buscar, como o irmão falou. Hoje pode ser que vocês não é de uma vez, mas a semana que vem já vai ser diferente. Vocês vão voar, aleluia, 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 né? Aí assim, achavam-se em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se em cada um que ouvia falar na sua própria língua. E agora? Os apóstolos não eram de São Paulo, outros eram de onde? Do Ceará. Outros eram de onde? Recife. Cada um com a sua cultura, sua linguagem. E agora? Mas quando eles invocaram o Espírito, que eles agora, com a mãe de Jesus e os 12 no cenáculo, aí o Espírito Santo começa a descer neles. Começa a incendiar. Começa a movimentar. E é agora que eles falam e todos entendem. Está lá na porta da igreja. Mas olha, eu agora estou entendendo tudo. Eu não estava entendendo nada. E não era de um lugar só. Eram multidões que vinham visitar, que vinham ver as maravilhas de Deus, as maravilhas do Pentecoste. Eu lembro, quinta-feira passada, que maravilha. Até eu saí radiante daqui. Eu cheguei morta e saí viva, não é? Então, são coisas que o Espírito Santo vai nos alimentando a força de Deus. Mas aí não parou. Profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. Não são, porventura, galileus, todos estes que falam? Não são vocês todos galileus? Por que vocês falam agora que nós entendemos? Né? Mas eles tinham que falar a linguagem do ressuscitado. Porque o ressuscitado, ele disse, eu não vou deixar vocês órfãos, eu dei uma promessa e vou cumprir, então vocês vão receber o Espírito Santo. E vocês vão anunciar a palavra de Deus sem medo. Vai vir tribulações, vai, na sua vida, eu vi aqui no começo. Vai vir chuva forte, vai. Tempestade, que eu não esqueço também, vai. Né? Vai vir vento forte, vai. Mas o Espírito Santo está ali. E o Espírito Santo não vai deixar você cair. Não vai deixar ninguém lhe derrubar. Porque a força de Deus é maior do que todas as tempestades. Às vezes a gente vem para a igreja e a gente, meu Deus, quanta perseguição, né? Quanto o mundo está aí, está uma perdição. E o Espírito Santo está ali para a gente animar, para a gente assim, reavivar a nossa vida. Quantos mortos chegam na igreja e saem ressuscitados? É o avivamento do Espírito Santo. É a força do Espírito, é Ele que nos renova, é Ele que nos impulsiona para a missão. É o Espírito Santo. Sem Ele, nada feito. Ninguém, eu não conhecia até hoje, ninguém que falasse uma palavra a não ser inspirada pelo Espírito Santo. Né?
E ainda lá na frente, no capítulo 12, me parece, no versículo, judeus ou prosélitos, cretenses ou árabes, ouvindo-lo publicarem em nossa língua as maravilhas de Deus, estavam, pois, todos atônitos e sem saber o que pensar. Perguntavam já aos outros: que significa estas coisas? Outros, porém, encarnecendo, diziam: então, todos estão embriagados. Não é isso que acontece? Quando a sabedoria de Deus vem, que a pessoa não entende, aí diz o quê? Ou ele bebeu, ou ele está louco, né, da cabeça, porque eu não acredito. Eu não acredito que esse homem e essa mulher está agora falando em línguas. E e vai, né? E vai por ali afora. Ah, mãe, o que é aquilo, meu Deus? O que é aquilo, né? E fica admirado. Então, nosso testemunho, tanto de vocês, como de mim, como daí dos pregadores, do coordenador, arrasta multidões. Não precisa reconhecer a presença de Deus em você só porque você vem à igreja, mas porque você está cheia do Espírito de Deus. Às vezes na tribulação, a gente diz: Senhor, eu tenho que ser uma pessoa diferente, Senhor. O próprio Jesus na cruz, né? Não se murmurou, não se lastimou. Eu não vi na Bíblia nenhuma palavra de Nossa Senhora que ela assim reclamou em algum momento. Mas esse Deus que está dando tanta força, eu tenho certeza que a semana que passou, nós estamos vivendo hoje. O primeiro momento nós vivemos o Pentecostes. Nós vivemos o Espírito Santo. Nós vivemos a força de Deus criadora em nosso meio. E é essa mensagem hoje que eu queria deixar, mas não sou eu, é o próprio Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.